será de R$ 1.630 em 2026, com início em janeiro do próximo ano. A projeção está num projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, enviado hoje ao Congresso Nacional. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.518, após o reajuste de 7,5% concedido neste ano. Com isso, o salário mínimo em 2026, se confirmada a projeção da área econômica, será de R$ 112. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, foi hospitalizada em Brasília para realizar uma série de exames após sofrer uma queda de pressão arterial. A situação está sob controle e, segundo a equipe de Marina, essa é a informação oficial. A ministra vem apresentando mal-estar nos últimos dias, chegou até a perder a voz e a sentir tontura em alguns momentos. Ela, contudo, manteve reuniões de trabalho na sede do Ministério, até que, nesta tarde, passou mal novamente e foi levada ao hospital. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje de temas importantes. Marcos Antônio de Jesus. Vendas de veículos financiados têm queda em março. Carlos Júnior. 3 pessoas foram presas e 5 foram mortas em operação da Polícia Civil na ladeira dos Tabajaras. Luiz Silva. Operação apura participação de facção de São Paulo em postos de combustíveis no Rio. E um dos assuntos principais da edição de hoje, que vai permear até 19h30, aqui o nosso horário. Júlia Cabreiro. Polícia Civil deflagra operação contra crimes de ódio na internet. Ainda sobre esse assunto, Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Pois é, falando em internet, crescem os grupos criminosos que utilizam as redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar conteúdos de extremismo, ódio e incentivo à automutilação entre adolescentes. Quem você convidou para tratar desse assunto ao vivo hoje na nossa entrevista das 19 horas, Chico? Vamos conversar com Antônia Burke. Ela é professora, especialista em educação socioemocional e diretora de educação da Voz Futura, Sidney. Esse assunto é muito importante, viu, família Tupi? É importantíssimo. Começa ali em casa, depois perpassa toda a sociedade, passa pela escola, passa pela igreja, passa pela vizinhança, passa pelos amigos do seu filho, da sua filha. É um tema, assim, da maior importância. Participe mais da vida dos seus filhos. Alguma coisa pode estar acontecendo e você simplesmente não sabe. Não é nem porque ele esteja escondendo, não. É porque você não se interessou em saber. É muito, muito, muito importante e por isso destacamos 3 momentos relevantes na edição de hoje sobre isso. E o seu assunto qual é, Maurício Bastos? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Hoje aqui no Jornal da Tupi a gente volta a falar da Via Light, uma importante via expressa que serve 4 municípios da Baixada Fluminense a partir da zona norte do Rio, ali a partir da região da Pavuna. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública na Justiça contra o Estado do Rio, que é o responsável pela operação da rodovia em função do abandono em que ela se encontra. A ação pede que o DRRJ, a Fundação Departamento de Estradas e Rodagem, seja obrigado a retomar de forma contínua e eficiente os serviços de manutenção da via. Você que está ouvindo o Jornal da Tupi, passa diariamente pela Via Light, está passando nesse momento, como está a situação que você vê por aí? Muito buraco na pista, muito abandono? Mande sua mensagem pra gente, 980 18 8880, Sidney. Momento sensibilidade, Dia Mundial da Arte. Arte é a expressão de ideias, de sentimentos, de crenças ou mesmo emoções por meio de atividades criativas do ser humano. É uma das mais antigas manifestações humanas, viu, gente? E está presente em todas as culturas. Família Tupi, mesmo assim nós queremos saber, não importa a sua opinião, se é a favor, se contra, se gosta, se não gosta, a gente quer saber o que você pensa. A arte é importante na sua vida? Repito, a arte é importante na sua vida? Liga pra cá, 980 18 8880, 980 18 8880. Previsão do tempo. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para esta noite é de céu nublado, mas sem chuva. Amanhã, quarta-feira, a cidade do Rio de Janeiro tem previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa dos 29 graus. E até o momento, o tempo vai ficar assim: chuva a qualquer momento do dia até sexta-feira. Muito que bem, boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube.
Boa noite, Alexa. Boa noite, Sidney Rezende. Eu curti. Ela respondeu finalmente. Ela respondeu, porque normalmente eu tenho que falar, não é assim, né? Eu tenho que falar assim, Alexa, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Curti. Diferente, né? Curti, tá bom. 18h09. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva para casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal 29,98, Nescau Lata 8,98, creme cracker Richester 4,98, açúcar União 4,49. Supermercados Unidos. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Quando o assunto é diversão, você não vai em qualquer lugar, vai? Não, você vai onde confia. Você vai na Superbet, aqui o jogo é super seguro, regulamentado e cheio de vantagens. Na Superbet você ganha aposta grátis e 30 giros toda semana. Isso mesmo, aposta grátis e 30 giros toda semana. Tá esperando o quê? Acesse superbet.bet.br e joga agora. Superbet, pode confiar que aqui é super proibido para menores de 18 anos. Consulte termos e condições em superbet.bet.br. O viaduto Pedro Álvares Cabral, em Botafogo, terá interdições parciais até 17 de abril para manutenção. No sentido Zona Sul, uma faixa será ocupada das 10 da manhã às 5 da tarde. No sentido Centro, os serviços ocorrem das 11 da manhã às 3 da tarde, com bloqueios alternados por sentido. Super Rádio Tupi. Dia 19 de abril, no Qual Stage, Ben Harper and the Innocent Criminals, com o show de abertura de Donovan Frankenheiter. Dia 21 de abril, Scorpions, com a nova turnê mundial Coming Home. E dia 26 de abril, Alexandre Pires, com o show de estreia no Rio do projeto Pagonejo Bom. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h13. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Luísa Rodrigues, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Dando destaque nesse momento à Ponte Rio-Niterói. Olha, são muitas dificuldades, trânsito bem intenso para quem segue em direção a Niterói. Já são aproximadamente 42 minutos o tempo de travessia, de acordo com a Ecoponte. E já está causando reflexos pelas vias expressas para quem se desloca em direção ao Rio. Pela linha vermelha, estou observando lentidão a partir da Maré e pela Brasil a partir de Bom Sucesso. Inclusive pela Brasil, atenção ao motorista que segue em direção ao centro, tem um acidente entre carro e moto, bem na altura de Benfica, que está dificultando ainda mais o trânsito no momento. Para quem segue em direção a Niterói e utiliza os transportes públicos, dê preferência pelas barcas. Segue ainda ocupando uma faixa na linha vermelha em direção à Baixada, um acidente envolvendo duas motos ali na altura da cidade universitária. O motorista encontra bastante retenção, seguindo em direção à Baixada, melhores as condições pela Brasil. Esqueceu a senha do gov.br ou ainda não tem conta? No Poupa Tempo RJ, a gente soluciona. Atendimento presencial, gratuito e sem necessidade de agendamento. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. E agora um desfile da nossa reportagem, porque nós vamos tratar de muitos assuntos importantes. Inclusive o tema central hoje, a espinha dorsal da nossa transmissão, além dessa decisão da Câmara de Vereadores de se permitir armar pelo menos uma parte da Guarda Municipal. A primeira participação será da Júlia Cabreiro, direto do jornalismo. Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Jornal da Tupi. Um dado alarmante foi destacado pela Polícia Civil na manhã de hoje, Sidney, durante uma coletiva de imprensa sobre a Operação Adolescência Segura, que aconteceu em 7 estados do país, como foi comentado também na abertura do programa, para justamente reprimir os crimes de ódio na internet. Até o momento, 2 pessoas foram presas e 7 adolescentes apreendidos. Vamos ouvir o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, detalhando sobre. Nós temos uma informação de que nos últimos 2 anos, cerca de 50 crianças e adolescentes morreram em virtude dessa plataforma Discord, onde são passados alguns desafios para que esses adolescentes e essas crianças participem. As investigações, Sidney, tiveram início depois que um morador de rua ele foi atacado no Pechincha, na Zona Oeste, com coquetéis Molotov, enquanto dormia. Outro caso também que chama muito a atenção foi em Brasília, o da pequena Sara Raíssa, de 8 anos, que morreu depois de inalar desodorante por um desafio. O secretário Felipe Cury, Sidney, ele também contou sobre um plano criminoso que estava sendo elaborado por esse grupo. Vamos ouvir. E na investigação que prosseguiu e culminou na ação de hoje, eles já estavam se preparando para fazer um ataque em outubro desse ano na passeata que iria ter aqui da LGBTQIA+. Enfim, eles já estavam se organizando para fazer um ataque nessa passeata que iria ser realizada aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos certeza que, tirando essas pessoas de circulação, evitamos muitos outros crimes, muitos outros ataques, muitos suicídios, enfim, muitas outras práticas criminosas desse nível. Sidney, só reforçando ao nosso ouvinte, os principais alvos dessa operação, da Operação Adolescência Segura, são justamente homens que criam essas contas falsas nesses aplicativos e, além de também manipular crianças, manipular adolescentes, eles também propagam pornografia infantil, fazem a apologia ao nazismo, maus tratos aos animais e também tentativas de homicídio, Sidney. Muito bem, obrigado, Júlia, que dá o pontapé inicial para esse tema, que daqui a pouquinho o Chico Otávio vai entrar nele também. Eu já
vou mobilizá-lo. Ô Chico, eu estudei, na época era ginásio, tá? Porque tinha assim o primário, tinha a admissão, né? E depois tinha o ginásio. Eu fiz e que mais tarde se converteu no segundo grau, né? E hoje é Fundamental 2, vamos dizer assim, o ginásio Fundamental 2, no Colégio Infante Dom Henrique, ali em Copacabana. A minha família veio para Bangu, eu comecei meu ensino de base na escola Roquete Pinto, depois nós viemos morar em Copacabana, fui para a escola Roma, terminei meu primário e lá eu fui no Colégio Infante Dom Henrique. Para minha alegria, 2 dias uma professora me convidou, amanhã eu vou ao meio-dia participar da rádio que os estudantes fizeram lá na escola, no Colégio Infante Dom Henrique. Eu fiquei muito emocionado, obviamente eu aceitei, vou lá conversar com eles o tempo que eles desejarem, e eu tenho certeza que nesse bate-papo certamente eles vão trazer esse tema aqui pra gente conversar, bater o papo. Eu não sei qual é a pauta, mas eu imagino isso. Então, o que eu queria te dizer é, agora ouvimos a Júlia trazer sobre o aspecto olhar criminal, olhar policial, olhar de repressão, mas eu tenho a impressão que esse tema tem que ser mais amplo, tem que mobilizar toda a sociedade. Você comunga dessa opinião? Pensa igual? Totalmente, eu acho que o enfrentamento tem que começar em casa, né? Você ali atento para o movimento dos seus filhos, a relação deles com o telefone celular. Agora, é claro, é importante também ter esse lado repressivo, porque a própria Júlia falou, 2 adultos administravam uma rede que envolvia, inclusive, pornografia infantil. Sim, sem dúvida tem que entrar a polícia, mas há casos em que o adolescente da mesma idade do outro tem 14, tem 15 anos e ele acaba tutelando por uma liderança, uma maneira alfa de agir sobre os outros, e só inclui, por exemplo, uma criança que às vezes quer ser amiga daquele grupo se ela começar a aceitar como se fosse um cabo, um soldado do general lá que é ele. Então ele impõe uma forma repressiva e repressora e não hierárquica sadia, não, uma forma criminosa, e ele é tão jovem, tão adolescente, tão criança de certa forma, do que aquele coleguinha que acaba aceitando para poder se aceita no grupo. Pois é, a vítima quer se sentir incluída e acaba aceitando essas condições, né, Sidney? Daqui a pouquinho, Chico Otávio tem entrevistada sobre isso também às 19 horas, viu? Vamos dar sequência aqui à nossa cobertura da reportagem. Agora é Carlos Júnior. Carlos, boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Terminou agora há pouco a coletiva de imprensa realizada aqui na cidade da polícia sobre a operação ocorrida desde o início da manhã na comunidade da Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio, que fica entre Copacabana e Botafogo. Mas antes de falar dessa coletiva, a gente tem um áudio do momento em que aconteceu essa operação por volta da manhã e do desespero de uma moradora da região que presenciou essa operação. Vamos ouvir. Momento de desespero, né, Sidney? A gente fala também do balanço dessa operação. Durante a coletiva, o secretário de Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, informou que 5 pessoas foram mortas, 3 traficantes foram presos, além de 3 fuzis apreendidos, uma pistola e granadas. Entre os mortos está o Vinícius Antônio, o cheio de ódio, conhecido como cheio de ódio, traficante que comandava o Tabajaras. A gente lembra que essa operação ocorreu desde a manhã de hoje para localizar os criminosos responsáveis pela morte do agente da CORE, o João Pedro Marchini, que foi morto na Serra da Grota Funda, na Zona Oeste. A esposa dele, a juíza Tula Correia de Melo, também estava, só que em um outro carro blindado, e conseguiu sair com vida dessa situação. O secretário Felipe Cury explicou que realmente, né, foi um assalto porque os criminosos queriam trocar os veículos para fugir dessa região. Eles estavam fazendo uma incursão nessa comunidade do César Maia, porque queriam retomar, né, o controle do Comando Vermelho nessa região. Então eles foram atacar essa região e para tentar fugir, porque o carro que eles estavam era um carro que estava baleado, justamente para tirar, né, essas marcas de bala. Eles tentaram roubar um outro carro na região e aí eles encontraram esses 2 carros, tanto da juíza quanto o do João Pedro Marchini. Então realmente foi um assalto, né? Na verdade não foi uma tentativa de execução, eles não os conheciam, foi um assalto e ele foi morto, o policial da CORE. E o secretário, né, como a gente falou, ele também explicou um pouco mais da dinâmica dessa operação. Vamos ouvir. Quanto mais inteligência nós tivermos nesses locais conflagrados, mais confronto vai ter. A lógica é inversa.
Então, isso demonstrou que todo o trabalho de investigação e inteligência feito pela DH e pela CORE realmente foi um trabalho muito bem feito, porque nós fomos exatamente aonde esses marginais estavam, de acordo com o monitoramento por mais de 10 dias que foi feito lá naquela região. É isso, Sidney. A gente traz essa informação. O traficante, o cheio de ódio, ele foi morto, tinha 30 passagens pela polícia, além também dele, o traficante DG, que ainda não foi identificado o nome dele, a identificação dele, ele tem 15 passagens pela polícia, um mandado pendente, né, um mandado de prisão pendente, e também o traficante Marmitão, que também não foi identificado, mas tem 8 passagens pela polícia, portanto, 5 pessoas mortas, 3 presos. Aqui na coletiva eles informaram que ainda estão investigando para tentar entender se esses 3 presos têm ligação direta com o crime, né, do João Pedro Marchini, o policial da CORE, mas esse chefe, o traficante, o cheio de ódio, ele tinha ligação direta porque ele estava nessa incursão para tentar invadir a comunidade do César Maia. Portanto, 5 presos, 5 pessoas mortas, melhor dizendo, 3 presos e apreensão de 3 fuzis, pistola e granadas. Sidney. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, se alguém tem 30 passagens pela polícia, é uma falha absoluta de todo o sistema. O sistema de investigação policial, da justiça, de tudo, porque não é possível alguém com essa periculosidade que é óbvia e é objetiva e que a polícia informa, ter 30 passagens pela polícia, comandar o tráfico de drogas numa região estratégica e fundamental ali em Copacabana e estar solto. Ponto 1. Ponto 2, qual é a certeza que a polícia dá com tanta segurança que foi um assalto, não foi uma execução? Se o que teria participado está morto e a polícia não prendeu os demais integrantes. Afinal, por que a polícia garante ser um assalto e não uma execução? Na entrevista coletiva, certamente o secretário de Polícia Civil deve ter falado isso abertamente. O que ele comentou, Carlos? É isso, Sidney. Ele justifica dizendo que realmente foi uma tentativa de assalto, foi um assalto, né, em si, porque houve essa ordem, né, do traficante, o Ronaldinho, agora eu não tenho o sobrenome, perdi o sobrenome aqui, do Ronaldinho, que ele está preso e ele deu essa ordem, né, deu essa ordem pro traficante cheio de ódio, para que ele, né, que agora comanda essa comunidade do Tabajaras, para que ele invadisse o Antares junto com todos os traficantes daquela região do Tabajaras, do Comando Vermelho, para tentar tomar de volta essa comunidade que já era do Comando Vermelho, que agora está sobre a mira da milícia, ou seja, a milícia comanda toda essa região ali, a comunidade do César Maia. Então, essa era uma incursão do Comando Vermelho justamente para tomar essa região, e aí, né, as investigações de inteligência mostrou que, na verdade, eles tentaram, né, trocar de carro justamente para não dar pistas para a polícia, porque eles estavam com o veículo baleado, e aí, nessa abordagem, eles encontraram e, na verdade, mataram esse policial, que na verdade, né, dizendo aqui nas investigações, o policial, ele nem atirou. Na verdade, a força estavam tão bem armados que eles atiraram e o policial nem conseguiu reagir, ele foi morto sem perceber. Muito bem, tá certo, obrigado, Carlos Júnior. Eu vou usar uma palavra complicada aqui para classe média para cima e vou falar aqui para todo o povão, tá certo? É um caso inconcluso, ele não está concluído. Uma perícia que no dia seguinte já encerra o assunto, que envolve uma juíza criminal, que envolve um policial civil, que por mais que se tenha as melhores referências de todo mundo, não é um caso para se atribuir a completa conclusão. Portanto, está ainda em andamento. A Polícia Civil precisa e vai continuar, evidentemente, o seu trabalho. Não é um trabalho fácil, a inclusão de hoje assim demonstrou, com troca de tiros, tem perigo, tem tudo mais, mas é o tipo do caso que ele precisa ser avançado. Me parece que os repórteres que cobrem, principalmente entrevistas coletivas, precisam aprender o seu ofício mais básico, fazer as perguntas que incomodam, mas que sejam as perguntas muito importantes, com todo o respeito às autoridades, mas é esse o papel da imprensa, e não dar como algo concluído ou encerrado, porque a palavra oficial colocou um ponto final. Nem sempre o ponto final da autoridade é a verdade dos fatos. 18h27. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A
Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 15,95. Banana prata 6,98. Cebola limão melancia 2,98. Cenoura, abóbora ou batata doce 3,98. Abacate, inhame ou laranja pera 5,98. Filé de polaca Bona Pesca 13,98. Azeite português Alma Lusa 500 ml 29,98. Bombom Garoto 250 gramas 10,99. Hambúrguer Texas Burger 14,98 no app. Lasanha Seara 13,99 no app. Tequito Seara 19,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Governar é tomar decisões certas, com responsabilidade e equilíbrio, sempre buscando o melhor para todos. Nos primeiros 100 dias de nossa nova administração, realizamos os compromissos assumidos com a população. Nos próximos 4 anos, nossa missão é fazer o melhor governo, ouvindo todos os segmentos da sociedade, com uma gestão mais ágil, eficiente e transparente. É tempo de avançar. Acesse niterói.rj.gov.br/100 dias e saiba mais sobre os serviços públicos. Prefeitura de Niterói. Na feirinha do Mega Box você encontra tomate italiano quilo 7,99, banana prata quilo 7,75, laranja pera quilo 5,95, melão amarelo quilo 5,95, limão Tahiti quilo 3,39, mamão formosa quilo 6,99, mamão papaya quilo 6,99, maracujá quilo 8,99, coco verde unidade 3,49. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Chegou a UCI Mega Promo no cinema UCI Kinoplex do Norte Shopping. Todas as sessões, todos os dias. Cinema aos valores únicos de R$15 as sessões 2D e R$18 as sessões 3D, inclusive feriado. Você assiste aos melhores filmes da temporada no UCI Kinoplex do Norte Shopping. Desconto exclusivo para clientes Unique. Consulte programação ucicinemas.com.br. UCI Mega Promo, somente no UCI Kinoplex do Norte Shopping. Promoção por tempo limitado. Estão abertas as inscrições para o curso de teatro da melhor idade no palco Tim Maia, na Praça Afonso Pena, na Tijuca. As aulas serão gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 pelo telefone 2532-3066. Super Rádio Tupi. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Um lugar que a mamãe gosta
Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal 29,98, Nescau Lata 8,98, Creme Cracker Richester 4,98, Açúcar União 4,49. Supermercados Unidos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h33. E ainda nesta edição, daqui a pouquinho, vamos tratar do armamento da Guarda Municipal no Rio de Janeiro, com novas informações. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Muito acertadamente, o Azedo optou hoje para comentar sobre a Operação Adolescência Segura, que é o tema principal da edição de hoje. Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. E que informações você tem, Azedo? Maurício. Olha, essa coisa que nós estamos assistindo é muito séria com os jovens, né? Aqui em Brasília, essa semana, morreu uma jovem de 8 anos, uma criança, uma menina de 8 anos, porque participava de um desafio, que eles chamam de desafio do TikTok, que no caso era cheirar desodorante. Ela acabou se envenenando com desodorante depois de inalar por um tempo prolongado e faleceu, e era uma brincadeira do TikTok. Então essas coisas que estão ocorrendo, esses desafios das redes sociais, elas não são uma coisa espontânea, existe toda uma rede por trás disso, e nesse caso agora, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, hoje teve uma operação muito importante de combate a essas redes, e era um menor de 14 anos que liderava o grupo. A operação atingiu vários estados, ela foi realizada em vários estados, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. É muito grave isso, muito grave. É uma série que está sendo exibida pelas redes sociais, pela internet, chama Adolescência. Na Netflix, é da Netflix, é isso. Netflix, é da Netflix, que é exatamente sobre isso. É impressionante, eu assisti, é uma coisa meio assustadora. Eu não tenho mais filho adolescente, meus filhos são adultos, né? Mas é muito preocupante, porque é um mundo à parte que nós não temos acesso a ele e que só emerge quando acontece algum problema. Azedo, aí você tem proximidade com as autoridades mais relevantes e mais importantes da República, da União, né? Nós estávamos conversando aqui antes dessa sua entrada, portanto na meia hora inicial do Jornal Tupi, que consideramos muito, mas muito importante, óbvio, que a polícia esteja participando em todas as suas instâncias, investigações e inteligência para ajudar no que for possível a impedir qualquer crime que possa existir, maior de idade ou menor de idade que tenha envolvimento. Porém, entendemos que outros segmentos da sociedade devem também participar, a família, obviamente, eu até citei nas igrejas, na vizinhança, nos condomínios, onde for possível dialogar sobre o tema. Aí a minha pergunta, você sente as autoridades aí em Brasília mobilizadas de uma maneira multidisciplinar, ampla? Olha, o Ministério da Justiça está lançando aí um programa com o objetivo de proteger os adolescentes. O programa chama Crescer em Paz, são 45 ações voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, né? E uma dessas ações é o monitoramento das redes sociais, é cuidar para que as crianças não sejam atingidas por essas redes, né? Protegê-las dessas redes. E uma das propostas é um app, um aplicativo que o Ministério da Justiça está desenvolvendo junto com outras ações desse programa, mas como tudo que envolve regulamentação e controle na internet, surge logo a oposição de que essa coisa viola a liberdade de expressão, os direitos individuais, e toda uma discussão com relação a isso.
que politiza e obstrui, né, as políticas. Como a segurança pública é uma atribuição dos governos estaduais, fica uma coisa complicada, porque os governadores que são da oposição criam dificuldades, enfim, não é simples tratar desse assunto. Mas ele tem que ser enfrentado. A sociedade já aponta a violência como o segundo maior problema depois da inflação, né? Então, a pressão da sociedade e dos organismos de defesa dos direitos humanos, etc. Olha, está aí um tema que une e quebra essa polarização, não é? Porque quem não tem uma criança em casa, não importa a ideologia do pai, da mãe, quem votou para presidente, o que a pessoa pensa que todos queremos o amor máximo para os nossos filhos, a tranquilidade, a paz, e não uma situação em um ambiente criminoso que pode levar crianças, como foi o caso de 8 anos de idade, a inalar desodorante e morrer porque queria ser incluída num grupo e achava que podia vencer esse desafio. Mas o Chico Otávio tem uma pergunta para você, Azedo. Na verdade é só um complemento aqui a fala do Azedo, lembrando que no caso da Sara Raíssa, essa menina coitada de 8 anos de Brasília, a polícia vai quebrar o sigilo do telefone dela e periciar na tentativa de achar exatamente qual foi o grupo que estimulou essa menina a cheirar o desodorante. Até porque, né, Azedo, pensa-se ser menores de idade assim como ela, novinhas, criancinha de 8 anos, como pode ter adultos aí no meio também, né, Azedo? Esse que é o problema, né? Sempre tem, porque existe uma estrutura, uma organização que opera isso. Isso não acontece espontaneamente, né? Esse aplicativo que o Ministério da Justiça está desenvolvendo, ele vai preservar a identidade das pessoas, né, das crianças, mas ele vai monitorar por data de nascimento. Ele já é adotado na Índia, inclusive. Vai ter verificação biométrica por meio de câmera de celular, de maneira que os usuários estejam dentro da faixa de idade correspondente, né? Mas é muito sério você ver uma organização como essa em vários estados, liderada por um garoto de 14 anos. É verdade. Esse caso realmente é de arrepiar. Obrigado, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Um colega nosso, Chico e Maurício, da área de comunicação, que tem um amor profundo pelos filhos, e é um educador, um pai fantástico, né? Ele tem muito conhecimento, né, da vida do filho, participa, ele é um cara assim realmente muito próximo. E ele descobriu logo de imediato um adulto pedindo foto pro filhinho dele, criança, não é? E ele estampou essa foto nas redes sociais, por isso eu estou comentando, vamos não comentar o nome que não importa é o caso, né, em si. Você veja uma situação, né, você trabalhando, ou a mãe em casa ali, ou o pai em casa, sem saber que num outro cômodo tem o seu filho à mercê de um adulto que às vezes passa-se até por criança também. Esse aí não, era adulto mesmo, pedindo fotos pro garoto, já criando uma aproximação, menino pequenininho, quer dizer, um caso de pedofilia que nós já conhecemos mais intimamente. Aqui é um caso mais grave ainda, né, que estamos tratando agora, já é uma sofisticação da abordagem via internet. 18h41. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Estamos falando aqui diariamente porque vale a pena. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. E o Jornal da Tupi vai premiar um ouvinte com acompanhante para assistir o espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil. Mande um áudio se você tem interesse para o WhatsApp da Tupi, 980 18 88 86. Esse é um número diferente, tá? Não é da pesquisa, não. 980 18 88 86. E fale por que você merece ganhar um par de ingressos para assistir Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, um espetáculo que está no Teatro João Caetano. E no caso aqui, a premiação que nós estamos fazendo vai ofertar para que você vá com acompanhante no dia 19 de abril, às 7 da noite, às 19 horas. E amanhã nós vamos revelar aqui o nome do ganhador ou ganhadora durante o programa. Fique ligado, a equipe de promoção entrará em contato. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. Mas quem por acaso não tiver essa sorte, né? É bom saber que tem os ingressos à disposição à venda, e acesse Eleven Tickets e se informe. 18h42.
Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Atenção, pessoal! A Med Levinson vai estar esperando por você na Rede Economia com Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta quarta, 16 de abril, a partir de 16 horas, na Rede Economia da Avenida Joaquim Costa Lima, 14.206 Santa Amélia. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. Extra Mercado, sua Páscoa com mais variedade, qualidade e economia. Polaca salgada seca a granel, R$ 36,90 o quilo. Filé de tilápia congelado Qualitá 500 gramas, R$ 35,99. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 15,90. Cebola a granel, R$ 3,99 o quilo. Leite condensado Moça, 395 gramas, R$ 5,99. Baixe o app Extra Mercado. Seja cliente Clube Extra e tenha descontos exclusivos. Mais que mais barato. Extra. Sabia que você pode adiantar até R$450 do seu INSS no aplicativo do PicPay? Tudo sem juros e sem burocracia. Para antecipar é fácil. Baixe o aplicativo do PicPay, toque no ícone Antecipar INSS que está na primeira página, siga o passo a passo e pronto. O dinheiro cai na sua conta na hora. Não é empréstimo, é um adiantamento do seu benefício. Aproveite e resolva o seu dia a dia agora, sem preocupação. PicPay, sua vida com mais Pique. Abra sua conta e antecipe já. Sujeito à análise, consulte condições. Ventos a seu favor e maré boa para investir. Saquarema cresce e quem investe, cresce junto. Empresas, comércio, pequenos negócios, todo mundo tem espaço. Educação e saúde de qualidade, cidade com infraestrutura e geração de empregos em alta. Crescer aqui é o melhor negócio. Prefeitura de Saquarema. Aqui se vive melhor. Atenção, meus fechamentos! Começou a temporada de caça aos ovos. No Megabox Atacadista, você encontra ovo de Páscoa para toda a sua família. Vai no Megabox. Lá tem chocolate pro teu filho, pra tua vovó, pro teu titio, pra tua mamãe, pro teu papai e tudo com as melhores marcas e com os menores preços. A nega Juju me perguntou, você vai no Megabox? Eu falei, vou. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Os alunos do CIEP 411, doutor Armando Leão Ferreira, em São Gonçalo, seguem sem aulas após a escola ser invadida e ter cabos furtados. A unidade no bairro Engenho Pequeno está com atividades suspensas há 5 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o conteúdo será reposto assim que o problema for resolvido, sem prejuízo ao calendário letivo. Super Rádio Tupi. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Nesta Páscoa, a maior história de todos os tempos ganha vida nos cinemas. Uma animação emocionante para toda a família. As pessoas o estão chamando de rei. O Rei dos Reis. Uma história de esperança, amor e redenção. Você realmente é o verdadeiro Rei dos Reis. 17 de abril, exclusivamente nos cinemas. Ingressos e grupos promocionais em oreidosreis.com.br. Verifique a classificação indicativa. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado
gelado e aquele clima de boteco carioca é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h48. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Amonroe Amortecedores e Amonroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a Ayrton Senna no sentido Orla. Teve um acidente envolvendo 3 carros bem ali na altura do acesso a Abelardo Bueno, na pista lateral. Estou observando que pela pista lateral está um pouco impactado o trânsito nesse momento. Inclusive, quem vai acessar a Abelardo Bueno vai encontrar um trecho de retenção por conta desse acidente. Mas quem segue em direção à Orla, vindo da linha amarela, boas são as condições pela pista central. O trânsito não está impactado nessa via em direção à Orla. Agora, falando da Ayrton Senna no sentido linha amarela, trânsito bem intenso a partir da Cidade das Artes até a chegada à Gardênia Azul. Nesse caso, o motorista que sai da Zona Oeste em direção à Zona Norte é melhor seguir pelo Alto da Boa Vista, já que a linha amarela também tem dificuldades em direção ao Fundão nesse momento até a chegada ao túnel da Covanca. Então o motorista ganha tempo seguindo pelo Alto da Boa Vista ou acessando a freguesia e pegando a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Já vamos falar aqui sobre o armamento da Guarda Municipal, mas o Maurício Bastos tem informação do trânsito importante. Diga, Maurício. Só reforçando aqui o que a Jéssica, o que a nossa colega trouxe, a Luísa Rodrigues falou pra gente, em relação à linha amarela, um acidente envolvendo 2 carros de uma moto. 2 carros de uma moto antes da chegada ao pedágio. O recado aqui passado pelo WhatsApp da Tupi, pelo 980-188880, pelo Igor, nosso ouvinte Igor, antes do pedágio, 100 metros antes do fim do túnel, portanto, um acidente envolvendo 2 carros de uma moto, veículos já sendo retirados, mas os impactos no trânsito ainda são bem pesados. Sidney. Nós abrimos aqui o Jornal da Tupi com aquela informação que você acompanhou. A Câmara Municipal do Rio aprovou em segunda discussão um projeto que autoriza o armamento da Guarda Municipal. E o Tiago Souza tem outras informações. Tiago, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. É isso mesmo, Sidney. Por 43 votos contra 7, a Câmara Municipal do Rio aprovou hoje, em segunda e última votação, o projeto que autoriza o armamento da Guarda Municipal. Lembrando que a proposta, ela altera a lei orgânica do município e também amplia funções da corporação, permitindo ações de policiamento ostensivo, preventivo e comunitário. Vale lembrar, Sidney, que o projeto ele não precisa de sanção do prefeito Eduardo Paes e segue para a promulgação do presidente da casa, o vereador Carlos Caiado. Já o vereador Pedro Duarte, do Partido Novo, se pronunciou sobre a aprovação do projeto de emenda. Vamos ouvir. O Rio de Janeiro se alinha com as outras capitais do Brasil. Curitiba já possui Guarda Municipal Armada, São Paulo, Belo Horizonte e quase todas as outras, além de várias cidades de grande e médio porte. O Rio de Janeiro tem um desafio muito grande na segurança pública e a Guarda Municipal, bem armada, bem equipada, bem treinada, pode sim fazer a diferença no nosso dia a dia, na sensação de segurança do carioca. A proposta surgiu após o prefeito Eduardo Paes retirar um projeto que criava uma força de segurança municipal independente da guarda, o que gerou divergências com a Câmara, especialmente sobre a contratação de agentes temporários. Agora, com a aprovação do texto, Sidney, a Câmara deve analisar um projeto de lei complementar que vai regulamentar como vai funcionar o armamento da guarda, Sidney. Bom, é o tal negócio, não há unanimidade nessa matéria, não é que passou na Câmara por si só, é algo que é definitivo. Você tem uma ideia?
O Ministério Público, por exemplo, entende que não se deve, não é minha posição pessoal sobre isso não, tá? Quem disse é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto, Júlio Araújo. Disse ele, não podemos simplesmente armar a Guarda Municipal sem antes definir claramente seu papel e as estratégias de segurança pública no município. E o que se argumenta também é que com essa tomada de decisão, em segunda instância, pela Câmara, ela abre um precedente. Ela vai permitir, precedente para a Guarda do Rio, tá? Ela vai permitir que se realize ações de segurança pública, inclusive policiamento ostensivo, preventivo, comunitário, respeitadas as demais atribuições dos órgãos de segurança pública. É aquela história, se for um grupamento pequeno, como o prefeito Eduardo Paes em campanha aqui mesmo, nessa bancada onde eu estou, estava aqui ao lado dele, ele disse, um grupo pequeno, presumivelmente treinado, capacitado, minimiza-se o problema. O problema é uma guarda com despreparo da Guarda Municipal do Rio, que não é boa. A Guarda do Rio é a pior estrutura de segurança pública do município do Rio, do estado do Rio de Janeiro, aqui nessa matéria, comparado com a Polícia Civil, comparado com a Polícia Militar. Não é uma guarda funcional competente, não é. Ela nasceu para cuidar do mobiliário, para cuidar na porta das escolas, ajudar as crianças, evitar problemas de toda ordem, de pequenos crimes nas praças, e ela não faz bem a sua atribuição. Se você democratizar o armamento, é aquela história. Pode-se abrir precedente para tudo, até para no futuro nós nos depararmos com o guarda da esquina dizendo que a partir de agora ele é que vai mandar no pedaço. Agora, se for um grupamento pequeno, realmente treinado, acompanhado pela sociedade, pelo Ministério Público, pelo prefeito da cidade, que esperamos, né, e foi eleito nessa matéria, ele não me pareceu favorável à época de todo esse aparato, não. O Alexandre Ramagem era a favor de se colocar arma em todo mundo. Gente, basta você dar uma olhada na internet. Diariamente tem roubos de carro, de celular, de bolsas de senhoras, de ataques a crianças, a adolescentes. E o que eles fazem? Primeiro de tudo, o cara desce da motocicleta, apalpa o cidadão todinho para ver se ele tem arma. Se ele tem uma arma, ele já é um alvo duplamente perigoso, porque o cara tira a arma dele e atira nele. Quer dizer, isso é abundante, isso é corriqueiro. Então, a Câmara sim decidiu, fica bacana na foto, no curto prazo. Médio, longo, vamos acompanhar. Não é um velhinho raivoso que está falando aqui, não. É alguém que tem experiência de mais de 40 anos de jornalismo e vê essa turma todinha. A gente conhece profundamente um a um e sabe exatamente qual é o precedente na busca por voto. Então vamos abrir o olho, porque se for, repito, um grupamento pequeno e bem treinado, nota 10. Agora, se for democratizar armas para todo guarda municipal, com essa capacitação que tem aí, não dá não. 18h55. Jornal da Tupi. Esporte. Muito bem, vamos falar do Flamengo com o Marcos Coelho, falar com o Vasco, do Gabriel Andreso também. Vamos começar aqui pelo Marcos Coelho. Tudo bem, Coelho? Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Tô bem. Boa noite para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Elenco do Flamengo de preparação concluída para o jogo de amanhã diante da equipe do Juventude, com um detalhe muito importante. Estou acostumado aqui, em véspera de jogo, abrir o microfone e falar: olha, Sidney, restam poucos ingressos para a partida no Maracanã e tudo mais, nação rubro-negra. O fato é que cerca de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, um número considerado muito baixo para o padrão Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro. E aí eu trago aqui para você um número que pode justificar isso. O ingresso mais barato custa R$ 80 a inteira para o setor sul, que não é o favorito do setor do Flamengo, da torcida do Flamengo. A meia entrada custando R$ 40. Claro, isso para o público geral. Quem é sócio torcedor tem desconto, mas pensando no público geral, o setor sul está custando 80, o setor norte, onde fica o povão, custando R$ 100, a inteira R$ 50 a meia entrada. Não sei se é somente isso que justifica a ausência do bom público, mas me chamou a atenção, em véspera de jogo do Flamengo, abri o microfone aqui na Super Rádio Tupi para alertar que apenas 20 mil ingressos vendidos foram vendidos de forma antecipada. Porque não é só esse jogo, né, pro mês, né, pro torcedor, ele às vezes quer ver outros jogos igualmente importantes, então você tem muitas opções, né, mais de 2 ou 3 ou 4 durante o mês, e fica um pouco pesado se for 80 pratas cada jogo. É possível que seja isso mesmo. A intempérie também ajuda, né, tem dia que tem sol, dia que tem chuva, e a pessoa fica meio com medo também de ir pegar um temporal. Enfim, vamos ver se o Coelho tá certo. E você, Gabriel Andreso, que notícias traz do Vasco? Tudo bem, Sidney? Boa noite a você, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco entra em campo daqui a pouco, 9h30 da noite, enfrentando o Ceará lá na Arena Castelão em Fortaleza.
O time vai com alguns desfalques para o jogo dessa noite. Felipe Coutinho poupado para o clássico do próximo sábado contra o Flamengo no Maracanã. Tietê ficou no Rio para resolver problemas particulares. Por isso é outro nome que também não atua, assim como o zagueiro Maurício Lemos, que segue lesionado. Então são 3 baixas no time titular. Lucas Freitas continua na zaga. O Lemos já estava fora desde a partida contra o Sport. E o Lucas Freitas escalado no time titular. No meio-campo, Paulinho deve assumir a vaga de Tietê. E no meio-ataque, aí fica a indefinição se Dimitri Payet ou Ryan, qual dos dois substitui Felipe Coutinho. Vasco deve jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Paulinho, Garré e Nuno Moreira. No ataque, Ryan ou Payet e Verrete. Sobre ingresso, o Marquinhos levantou essa bola em relação ao Flamengo. Algo que pode ajudar a explicar até essa questão dos poucos ingressos é que no sábado tem Vasco e Flamengo no Maracanã. E os ingressos não estão mais baratos. Para visitante, o mais barato a R$120 e para o mandante, que também é o Vasco da Gama, também o mais barato R$120 a inteira para o público comum. Evidente que sócios têm desconto, mas talvez muita gente esteja economizando para lotar o Maracanã ou algo perto disso no sábado de Aleluia, lembrando que é fim de semana de feriadão, aliás, semana de feriadão, então o Rio vai encher de turista. Essa também é uma premissa do novo Maracanã, ou do Maracanã dentro daquilo que a gente conhece na configuração atual, trazendo sem dúvida muitos turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Então dá para esperar realmente um grande jogo no sábado, mas antes o Vasco tem esse compromisso contra o Ceará, tentando ganhar a primeira fora de casa neste Brasileirão. E Sidney, esse jogo aí, olha, Ceará e Vasco, nós vamos ter uma equipe tanto aqui, ó, cobrindo. O Rafa vai transmitir, vai narrar, o comentarista vai ser o Heraldo Leite. Grande Heraldo, forte abraço, fã do Heraldo. E o Gabriel Andrés está nessa equipe, o Sérgio Guimarães também. O plantão é do Vinícius Gama, um plantão super de gala neste jogo. Eu te pergunto, tirando 80 para 120, porque já fica até mais caro, né, pro bolso do torcedor, a emoção, o coração do torcedor bate mais assim na hora de escolher um jogo do meio de semana, e sim, Vasco e Flamengo? O que você acha? O Sidney, o torcedor prefere o clássico, né? Prefere um jogo grande, com todo respeito ao Juventude, campeão da Copa do Brasil, mas o torcedor do Flamengo, tendo um jogo para escolher, clássico com o Vasco ou o jogo com o Juventude, escolhe o clássico com o Vasco. Mas, ponto de vista do Marcos Coelho, o ideal seria poder escolher os dois, um preço que fosse viável para o torcedor ir nos dois, ou pelo menos ir sem voltar para casa duro, né? Porque você tá pagando um ingresso desse, eu sempre falo na jornada, desculpa até me alongar, o cachorro quente do Maracanã tá 12 para 13 reais. Um refrigerante quase 10. A cerveja para quem bebe é 15. Então, se é 80, estádio, é mais chegar, você é R$200 fácil, né? Assistir a um jogo no shopping hoje é mais barato que ir a um estádio de futebol. Ô André, você acha que aquela coisa do passado, quando você não era nascido, que o ingresso era baratinho e tal, nunca mais vai voltar? Vai ser tipo assim 50, 60, 80 no mínimo? Não dá para negar, Sidney, que hoje em dia o perfil dos torcedores mudou muito, né? Hoje em dia já não é mais aquele público povão. Hoje em dia, dentro da máquina que move o futebol, por um lado se fala, se tem muito mais empregos, se gera muito mais empregos, é verdade, mas se gera muito mais empregos, essa conta tem que ser paga de alguma maneira. Você vê que, por exemplo, nos jogos no Maracanã, a quantidade de stewards, que são aqueles caras de homens e mulheres, né, de colete verde, marca-texto, que ficam vigiando o público de costas para o campo, é uma quantidade enorme. Esse pessoal precisa de diária, precisa de comer, de beber, fica o dia inteiro fora, chega 3 horas antes no estádio, vai embora 3 horas depois. Eles não fazem isso de graça. Então, para isso, para você botar luz de LED, você botar placa de publicidade luminosa dentro do campo com animação, tudo isso tem um custo. Então, naturalmente que as cabeças pensantes do futebol acabam passando para, muitas vezes, o torcedor pagar um pouco mais caro, e aí você muda o perfil do torcedor que vai ao estádio também. Tá com gente inteligente, outra coisa, né? Obrigado, Gabriel Andrés, obrigado, Marcos Coelho. 19-1. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. A decisão do governo chinês de suspender a exportação de minerais e ímãs indispensáveis aos setores automobilístico, aeroespacial e de defesa, e também na produção de chips, terá forte impacto na economia mundial. No caso das montadoras de automóveis, pode haver até paralisação da produção de algumas fábricas se a suspensão persistir. É mais um capítulo da guerra comercial iniciada
financiada pelos Estados Unidos. Analistas do cenário global acreditam que a China pode manter restrições apenas para os Estados Unidos e lembram que na pandemia a queda da cadeia de suprimentos por causa da paralisação da economia afetou a produção de chips, elevando preços no mundo inteiro. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia da Santa Amélia, na Avenida Joaquim da Costa Lima, número 14.206, entre 16 e 17 horas. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Airfryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Airfryer é Mondial. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:05. Especial do Chico Otávio. Sidney, como já falamos aqui, eu acho fundamental discutir a ação desses grupos criminosos, né, que utilizam as redes sociais, aplicativos de mensagem para disseminar conteúdo de extremismo, de ódio, incentivo à automutilação de adolescentes. E mais especialmente porque houve uma operação importante, né? A Operação Adolescência Segura em 7 estados do Brasil, com prisões e apreensões de menores. E eu queria aqui, antes de chamar a nossa convidada, listar as imputações criminais dessa organização criminosa que foi alvo da Operação Adolescência Segura. Olha, a rede é responsável por diversos crimes graves no ambiente virtual, entre eles tentativa de homicídio, induzimento, instigação ao suicídio, incentivo à automutilação, armazenamento e divulgação de pornografia infantil e maus tratos a animais, além de também apologia ao nazismo. Olha quantas imputações. Meu Deus do céu, é muita coisa. Então,
Para falar sobre esse tema, eu convidei a Antônia Burke. Ela é professora, especialista em educação socioemocional, idealizadora do programa Raízes e diretora de educação da Voz Futura. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Boa noite. Obrigado aí pela sua participação. Eu começaria perguntando o seguinte: hoje houve essa operação policial e eu gostaria de saber da senhora se esse é o caminho mais promissor, mais efetivo para se enfrentar essas organizações, né, que usam plataformas como o Discord para promover o ódio entre crianças e adolescentes, ou se o caminho mais importante está dentro de casa, sob os olhares dos pais dessas crianças, professora? Bom, Chico, vamos lá. É claro que o excesso de tela para criança, para adolescente, principalmente sem supervisão, é um problema. Mas acho que a pergunta que fica não é muito sobre o meio, né? As redes sociais, as plataformas, o algoritmo, mas sobre o conteúdo humano por trás disso, né? A gente tem que se perguntar por que tantas crianças e adolescentes ainda são atraídos pela violência, pela autodestruição, pela dor. A gente teve também o caso do adolescente que ateou fogo em um homem em situação de rua. Mas não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Em 97, quando as redes sociais nem existiam, 5 adolescentes incendiaram o Índio Galdino enquanto ele dormia. Então, a crueldade ela não nasceu com a internet, a crueldade se atualizou com a internet. E a gente tem que discutir de forma séria o que a gente está deixando de conversar, de desenvolver com esses adolescentes. O que está faltando a eles há tanto tempo para que a internet tenha agora esse poder que é inegável, mas que já vem se arrastando há muitos anos. Agora, professora, tem uma carência dessas crianças e adolescentes quando eles se dispõem a participar desses desafios? Claro, eu acho que a gente também precisa falar sobre pertencimento, né? Muitos adolescentes se envolvem com esses conteúdos violentos ou de autodestruição porque eles se sentem invisíveis. Às vezes não tem atenção da família, às vezes sofre bullying na escola, às vezes não tem nenhum amigo. Isso ficou muito comum depois da pandemia, porque eles perderam o contato social. E aí a violência, a autodestruição faz com que eles sintam alguma coisa, mesmo que seja dor, né? E ao mesmo tempo você tem as pessoas que veem a violência, como por exemplo o menino que ateou fogo na pessoa em situação de rua, que vê nisso uma forma de identidade, de ser diferente, né, de aparecer, mesmo que seja por uma situação absurda como essa. Então, acho que está faltando conversa de forma geral, tanto em casa quanto na escola, mas na sociedade como um todo, né? Ô Antônia, quais passos, você citou em linhas gerais, objetivos podem ser dados, né? Primeiro, muitos pais falam assim, olha, diante desse noticiário aí, está proibido o celular aqui em casa. Essa é uma. A segunda é, vamos conversar sobre a sua vida. E é difícil o jovem, a criança, se abrir com esse tipo de porta. Conversar como e abrir esse papo de que maneira? Olha, as famílias têm um papel, claro, mas a gente também tem que ter empatia com as famílias, né? Com os pais, os responsáveis. Os pais também estão tentando entender esse novo mundo. A maioria de nós não cresceu com internet, muito menos com rede social, moldando, né? Julgando os comportamentos 24 horas por dia. Então, acho que mais do que julgar a família, a gente precisa dar recursos para elas, com informação, nas escolas, com espaço de troca, inclusive o espaço que vocês estão oferecendo, né, para falar sobre isso. Não dá para a gente vigiar os filhos o tempo todo. Eu mesma tenho um filho de 16 anos. É muito difícil a gente saber o tempo todo o que eles estão fazendo, com quem que eles estão conversando, mas é bom a gente estar presente, escutar um pouco mais o que eles têm a dizer, né, sem estar o tempo todo gritando, brigando, discutindo, conversar mesmo, não precisa estar o dia inteiro com eles, mas ter pelo menos um momento no dia, às vezes um momento na semana, em que todo mundo sente para conversar e acho que tem que ficar de olho, né? Não tem jeito, a gente tem que pegar o celular, tem que dar uma olhada, tem que botar um aplicativo ali de controle, porque senão eles acabam sendo formados pela internet, né? E não por nós. Professora, nós falamos muito aí do papel dos pais. E em termos de políticas públicas, como se transformar esse enfrentamento em política pública efetiva?
Olha, é claro que a gente não tem como tirar a responsabilidade dessas plataformas. Elas não podem seguir lucrando com o engajamento gerado por conteúdo de ódio, por machismo, por esses desafios perigosos, por vídeos que colocam as crianças em risco porque elas querem tentar fazer em casa. Então a gente precisa de uma regulação das mídias, e regular a mídia não é censurar, é proteger, é fazer com que as crianças não morram, né, como é o que está acontecendo, porque um algoritmo decidiu mostrar uma coisa violenta para uma criança que está em formação ainda. Né? A gente precisa de consequências verdadeiras, de punição, e de controle mesmo dessas plataformas, né? Lógico que a gente pode fazer ações nas escolas, ações com as famílias, a gente pode assistir tudo quanto é curso, falar na rádio, na televisão, onde quer que seja, mas a gente precisa de políticas públicas sérias para controlar esse absurdo que está acontecendo, né? Porque se a gente não tiver regulação, provavelmente o problema só vai piorar. Antônia Acho que é um Burke, problema de todo mundo. É verdade, muito obrigado. Você elevou o sarrafo aqui do debate, mostra que essa complexidade, né, que estamos vivenciando, ela faz parte de um mundo que é novíssimo para todo mundo, e muitas vezes o pai fica com ser mãe, né? Os pais ficam com o sentimento de que podem estar censurando o crescimento dos seus filhos ao perguntar quem é que ele está conversando, ou que aplicativos ele está navegando, ou que conteúdo ele está tendo acesso. E muitas vezes por culpa e por não querer punir o seu filho, não, ou de certa forma ter aquela sensação que você está impedindo a liberdade de expressão, você acaba permitindo, sem saber que do outro lado da ponta da linha, né, tem pessoas muito mal intencionadas e de todas as idades. A Antônia Burke conversou conosco, professora, ela é colunista da Vida Simples, idealizadora do programa Raízes também e diretora de educação da Voz Futura. 19h14. E agora, as informações do trânsito com Maurício Bastos. Para você, motorista que está a caminho da Serra, caminho da Baixada Fluminense, utilizando a rodovia Washington Luiz, tem um acidente envolvendo carro e moto ali no trecho do Feirão das Malhas, entre o Feirão das Malhas e a Reduc, refinaria de Duque de Caxias. Esse acidente está gerando um baita congestionamento no sentido Juiz de Fora da BR-040, rodovia Washington Luiz. O motorista encontra reflexos na linha vermelha e na Avenida Brasil. O trânsito é lento nesse trecho, portanto, o motorista precisa de paciência. Você que se desloca em direção a Rio Magé, em direção a Xerém, a Teresópolis e também a Petrópolis, bem como a região serrana. É isso aí. Vamos pro intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. Vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Nesta Páscoa, a maior história de todos os tempos ganha vida nos cinemas. Uma animação emocionante para toda a família. As pessoas o estão chamando de rei. O Rei dos Reis. Uma história de esperança, amor e redenção. Você realmente é o verdadeiro Rei dos Reis. 17 de abril, exclusivamente nos cinemas. Ingressos e grupos promocionais em oreidosreis.com.br. Verifique a classificação indicativa. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. A previsão para esta noite é de céu nublado, mas sem chuva. Amanhã, quarta-feira, na cidade do Rio, há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Super Rádio Tupi. E atenção agora aos ouvintes, que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço.
já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado, ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Ficar toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim? Por que eu tenho resultado com o Articular que já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese. Colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição, tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso. E nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico. Você vai tomar o Articular, que já tem tudo que você precisa. E com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma. Mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita, porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo para você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Muito bem, Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento à Zona Sul, principalmente para quem vem de Humaitá em direção à Gávea pela rua Jardim Botânico, muita lentidão no trecho. O motorista encontra dificuldades a partir do acesso da rua Humaitá até a chegada à rua Lopes Quintas. A dica para o ouvinte da Super Rádio Tupi é cortar caminho seguindo pela Alexandre Ferreira e Lineu de Paula Machado, acessando a Jardim Botânico depois de toda essa lentidão. Quem segue em direção à Orla, dê preferência pela Epitácio Pessoa nesse momento, pela Lagoa Rodrigo de Freitas, Borges Medeiros com dificuldades ao longo da via. A Monre Amortecedores e a Monre Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Tem funcionado muito essas duplas que a gente está trazendo aqui. O Marcos Coelho e o Gabriel Andrés há pouco falaram do Flamengo e do Vasco da Gama. Nós vamos agora com o Thiago Veras falar do Botafogo. Logo em seguida aqui ao meu lado já, Sérgio Guimarães falar do Flu. Muitas informações. Vamos lá, Thiago Veras, fala do Bota. Alô, Sidney, amigos da Tupi. O Botafogo fechando a preparação para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, jogo às 18h30 no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro.
Existem dúvidas na escalação no meio-campo, Patrick de Paula ou Savarino, que interfere diretamente também numa escolha no ataque e nas laterais. O Vitinho tem oscilado, o Matheus Ponte foi bem, entrou, fez gol contra o Juventude, e o Alex Telles, que acabou tendo uma atuação abaixo na última rodada, diante do Bragantino em São Paulo. O cuiabano é uma sombra na lateral esquerda. Botafogo, que precisa do resultado, uma vitória, vai colocar o time próximo dos líderes da competição. Tem uma certa pressão em cima do Renato Paiva por algumas escolhas e pega um São Paulo totalmente pressionado. Caso o São Paulo perca, pode resultar na demissão do técnico Zubeldia. Ok, Sidney? Não, ok, é o tal negócio, né? O time não vai bem, você vê, o Santos já despachou o treinador, é complicado, né? Pedro Caixinha, qual é o nome dele? Pedro Caixinha, que foi pro caixote. Já foi pro caixote, esse já foi. Me diga uma coisa, Sérgio Maria, eu estava ouvindo você mais cedo, agora um pouco antes aqui do início do Jornal Tupi, você dizia que o Ganso não vai jogar. Ele não tá contundido não, né? Não, ele tá sendo preservado, inclusive nós pegamos essa informação de primeira com Geraldinos e Arquibaldos no comando do Luiz Penido. Ele não estava na relação, então amanhã, para quem gosta de ver o Ganso amanhã, você não vai ver o Ganso amanhã. Mas em termos do coração... Tá certo. Então, não tá machucado já é uma tranquilidade pra você, né, que cobre o Fluminense, né? Não, pra mim não. O torcedor tricolor vai sentir a falta do Ganso. É verdade. Acho que todo torcedor é bom jogador. Fluminense, o cara é o maestro do meio de campo. Eu tava reparando o Ganso, é isso aí, tá reparando o Ganso no segundo tempo, desculpa te atropelar aí. Ele tá sendo preservado, tá? Não, um jogador de visão que ele tem, ele muda o jogo, ele coloca um jogador que tá fora ali, do outro lado, né, na jogada, torna o time mais perigoso. É um jogador muito inteligente e muito importante de armação, né? Em todos os times, ter alguém com esse nível. Vamos lá, Thiago Silva tá fora. Esse sofreu uma lesão grave, 4 semanas, vai ficar parado. Nesse jogo contra o Santos? Em tratamento no jogo contra o Santos. No segundo tempo, chamava até atenção quando o Garotinho estava transmitindo o jogo. Garotinho, Thiago Silva sentiu e deve ser problema futuro para o Fluminense. Não deu outra, fez o exame de imagem, detectou lesão muscular, coxa direita, tá fora. O time do Fluminense, estou projetando aqui: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Ignacio e Freitas as duas zagas, os 2 zagueiros para a zaga e o René na lateral esquerda. Para a vaga do Ganso vai jogar o Lima, aí Martinelli, Hércules, Martinelli e Lima. Agora o Hércules, Fluminense não quer confirmar, mas o Hércules também sentiu uma lesão, fez um exame de imagem e eu não consegui até agora confirmar se o Hércules viajou ou não para São Paulo. Mas há pouco eu vi o desembarque do avião do Fluminense lá em Cumbica, aí fui olhando os jogadores descendo e não vi o Hércules. Ou seja, pra mim, de repente o Hércules passa a ser dúvida também amanhã. Todo jogo é difícil, né? Mas de qualquer maneira, o torcedor tricolor, se o Fluminense ganhar, dá um sentimento de embalo, né? Assim, veio o Renato, começou a ganhar todo o jogo, tem cria 4 otimismo, jogos sem né? perder. O Fluminense tem 4 jogos sem perder e 3 jogos sob o comando do Renato. O ambiente mudou favoravelmente. É verdade. Esse é o Sérgio Guimarães, sabe tudo do Flu. 19h25. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Atenção, pessoal! A Med Levinson vai estar esperando por você na Rede Economia com o Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta quarta, 16 de abril, a partir de 16 horas, na Rede Economia da Avenida Joaquim Costa Lima, 14
14.206 Santa Amélia. Med Leverson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Realpax, gente cuidando de gente. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 15,95. Banana prata 6,98. Cebola limão melancia 2,98. Cenoura, abóbora ou batata doce 3,98. Abacate, inhame ou laranja pera 5,98. Filé de polaca Bona Pesca 13,98. Azeite português Alma Lusa 500 ml 29,98. Bombom Garoto 250 gramas 10,99. Hambúrguer Texas Burger 14,98 no app. Lasanha Seara 13,99 no app. Tequito Seara 19,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, meu querido Sidney Rezende e toda a família da Tupi. Aqui quem fala é Rômulo Salles, do Teatro Nova Iguaçu Petrobras. No próximo dia 16 de abril, nós vamos comemorar 3 anos de existência aqui no coração da Baixada Fluminense. Será uma noite linda, muito especial, e teremos o privilégio de ter no nosso palco esta mulher potente, cheia de energia, ícone da música popular brasileira, Sandra Sá, cantando seus maiores hits. O show será gratuito e vocês são todos nossos convidados. Acessem os ingressos pelo site ingressodigital.com. Abraços! Boa noite, Rádio Tupi, programa Sidney Rezende. Sou grande admirador do Sidney Rezende há muitos anos. É um programa bastante dinâmico, né? E ele pergunta aqui o que a gente achava da arte, né? Sobre a arte. A arte é uma das grandes manifestações do ser humano. E para responder ele com arte, eu que sou escritor e poeta e tenho livros publicados, eu vou mandar para ele esse poema, tá? Que coisa é Sidney Rezende? Será anjo ou é doente? É Pinochet ou Allende? Relógio que se desprende ou algo que não se entende? Nada disso, é Sidney Rezende, guerreiro que não se rende. Muito obrigado, boa noite. Ô, meu amigo, puxa vida, obrigado pelo carinho. Mas olha, eu tinha que ter uma equipe que tenha o coração que você tem, viu? E o carinho que você tem. Que botaram isso aqui aos 46 do segundo tempo, que eu queria ouvir isso aí no início, mas o medo deles aqui é que eu chorasse, entendeu? Tá certo, bacana, muito obrigado. Olha que lindo, hein? Demais, hein? Valeu, muito obrigado. É isso aí. Ô Maurício, você tem que viver mais anos pra receber todo esse carinho que eu tô recebendo hoje aqui, hein? Obrigado. Obrigado em nome dos ouvintes. Mais tempo, tá bom. Maravilha, muito obrigado, viu? Olha, gente, nós agora vamos ouvir juntos aqui, você vai ter uma variedade aqui de plataformas. A Voz do Brasil no Dial 96.5, no YouTube Tupi Esportes, no site Tupi FM, no aplicativo Super Rádio Tupi, você acompanha Tupi na Rede com meu amigo André Ribeiro. Alô, André, o plantão Vinícius Gama, né? E depois, mais tarde, como eu já tinha dito aqui, às 9h30, o Ceará e Vasco se enfrentam e Rafa Braba, que vai ser o narrador. E o Heraldo Leite nos comentários, Sérgio Guimarães e Vinícius Gama também aqui nas reportagens. Tchau, pessoal, até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000.